Olá a todas e a todos, este é o canal Biarticulando. Hoje estamos na Câmara Municipal de Curitiba para conversar com o legislador municipal. Advogado há mais de 30 anos, professor universitário há 2 décadas, eu tenho o prazer de receber o vereador Dalton Borges. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado pelo convite, obrigado pela consideração e pelo respeito pelo nosso trabalho aqui. Que maravilha. Vereador, antes de começar falando de política, eu gostaria de saber, queria que você pudesse explicar para o pessoal do Biarticulando sobre o projeto, que você tem há bom tempo já, de levar as constituições, ensino de direito constitucional para as escolas da cidade. Quanto tempo você já vem fazendo isso? Qual que é a escala que você já atendeu? O que você sente a partir desse projeto? Veja, Dudu, você bem destacou aqui, eu sou da área do direito há muito tempo, tenho mais de 30 anos de experiência nesse ramo como advogado e há mais de 20 anos também eu sou professor de direito constitucional. Então, o meu trabalho sempre foi muito voltado, como professor, eu sempre tive essa preocupação de tornar o aprendizado do direito constitucional uma vivência prática na vida dos meus alunos. Então eu sempre tive o cuidado de mostrar para os meus alunos que o direito constitucional é a vida da gente. Afinal de contas, é dentro da Constituição que estão os direitos fundamentais, a organização e a fiscalização, os limites do exercício do poder do Estado, as garantias constitucionais. Então, sempre tive essa preocupação. E uma das críticas que eu fiz, a vida inteira eu fiz em sala de aula, é que o Brasil tem um problema muito sério com relação à representação política pela falta de participação do cidadão, até por falta de conhecimento do que seja a nossa Constituição. E aí, numa das aulas que eu estava dando lá em 2015, eu fiz esse discurso crítico e quando eu faço isso em sala de aula, eu demonstro a minha indignação com isso. Um grupo de alunos que assistia a aula, também indignados, quando acabou a aula, me chamaram e disseram assim: professor, vamos fazer um projeto para fazer isso que você falou aí, tirar da sala de aula aqui e levar para a sociedade aí. E aí surgiu um projeto chamado Formação Constitucional nas Escolas. Nós começamos em 4, eu e mais 3 alunos. E aí, evidentemente, todos voluntários, ninguém ganha nada para isso. Isso foi lá em meados de 2015. E aí nós começamos com esse projeto. E o projeto começou a andar, nós começamos a ligar nas escolas públicas, falávamos diretamente com o diretor, com a diretora, apresentávamos o nosso projeto, que era um projeto independente, e o diretor abriu o espaço, a gente ia lá, e nós proferimos uma aula de direito constitucional, evidentemente, na linguagem dos alunos, adaptada, porque são alunos adolescentes, não adianta a gente querer chegar com um juridiquês, porque eles não entendem nada. Então, uma linguagem bastante usual com eles, bastante tranquila, procurávamos até usar, eu aproveitei e pegar meus alunos que falam a mesma língua dos jovens adolescentes, e isso começou a se tornar uma coisa muito, muito, muito bacana, porque a resposta que nós tínhamos desses alunos era uma coisa maravilhosa, era uma coisa... E aí o que aconteceu? E as próprias escolas, os diretores começaram a ligar uns para os outros e dizer: pô, tem um pessoal fazendo isso aí, bem bacana, e eles começaram a ligar para nós. E aí a coisa começou a crescer. Eu precisei fazer processo seletivo para selecionar outros alunos voluntários. Esses alunos são todos treinados, todos recebem um treinamento do conteúdo da Constituição, e a coisa começou a fluir. Bom, nós chegamos, para você ter uma ideia, a ter um grupo de voluntários de 100 alunos. Puxa vida. Foi quando a própria instituição onde eu dou aula me chamou para a gente fazer uma parceria, e aí então nós começamos a ter, institucionalizamos junto à nossa instituição de ensino superior. Com isso conseguimos também uma parceria com o Instituto Mais Cidadania, que é um instituto voltado para a potencialização do processo democrático, da democracia e da cidadania. Conseguimos uma parceria com o Ministério Público. Lá no Ministério Público conversei com bastante critério com o doutor Eduardo Cambi, com o doutor Regis, também é promotor ligado à área de educação. Estamos tentando também fazer uma parceria aí, e existe um projeto da magistratura do Estado do Paraná parecido com esse. A gente está tentando aí compor essas forças
Então foi um projeto muito bacana. E nós acabamos alcançando de 2015 para cá, eu não tenho exatamente o cadastro, porque a gente não faz cadastro, na verdade a gente vai para a sala de aula e dá aula, né? e dá aula. Mas, assim, pelos nossos cálculos do volume de escolas que nós atendemos já e o número de turmas que nós fizemos, seguramente nós passamos aí dos 20 mil alunos que foram alcançados por esse projeto. E veja que bacana, Dudu. Nós conseguimos algumas constituições que são lá editadas pela gráfica oficial do Senado Federal. Nós conseguimos muitas constituições de doação, que nós recebíamos, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados, aqui da Assembleia Legislativa. E em cada escola que nós íamos, nós dávamos uma constituição de presente para cada aluno. Puxa, que maravilha. Para que eles tivessem um contato inicial com a lei maior do país. Sim. Então, um projeto assim, para mim, é a realização da minha vida. Eu tenho esse projeto como eu disse, é a cerejinha do meu bolo. Imagino que você sinta um orgulho tremendo. Nossa, né, não, e sem contar o seguinte, que é um projeto que já não está mais nas minhas mãos, porque eu já tenho agora gente à frente disso, trabalhando, levando o projeto para frente, porque o projeto passou a ser atemporal. Eu tenho certeza que daqui 30 anos, 40 anos, talvez eu não esteja mais aqui, e esse projeto vai estar rendendo frutos. É fundamental porque ele traz uma aproximação, né, de fato, das comunidades, de quem às vezes está colocado à margem da sociedade e não se imagina ocupando esses espaços na vida Sem pública. dúvida. Né? Você levando os ensinamentos da Constituição, você aproxima o povo do poder. Sem dúvida. E uma das coisas que a gente bate forte em sala no que diz respeito à participação política. Então, o que a gente fala? É preciso fiscalizar. É preciso que vocês saibam que quem age por representação age em teu nome. Sim. Portanto, você tem que ir lá, cobrar, fiscalizar, pedir explicações. Né? Não é possível que a gente imagine que no Brasil a gente enxerga o político como a gente enxerga Deus. Exato. Você sabe que Deus existe, mas não sabe onde ele está. Não sabe como é que você fala com ele. E o político existe, ele está lá. Você tem que ir lá cobrar dele. Exatamente. E Dalton, eu queria saber de você, você agora, né, já está no seu primeiro mandato na Câmara Municipal, o que essa experiência, né, de 30 anos como advogado, 20 anos como professor universitário e 5 anos desenvolvendo um projeto tão interessante como esse, o que você aproveita na sua atuação legislativa da experiência de vida? Dudu, essa é uma pergunta bem interessante que você fez pelo seguinte. Olha, eu sou professor de Direito há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu tenho me dedicado ao estudo do Direito Constitucional e da Ciência Política. Mas quando você entra aqui no Parlamento, você começa a perceber que existem muitas outras coisas para aprender e para se desenvolver. E aí você percebe o distanciamento entre o plano teórico e a vida prática. Então, quando a gente fala, por exemplo, de democracia no nosso país, o Brasil é um país democrático, porque nós temos uma Constituição que assegura o voto direto, periódico, né? O voto secreto. Isso é lindo. Mas eu tenho as minhas dúvidas, que tipo de democracia que a gente tem? Que democracia que a gente tem com o nível de representação política que a gente tem? Como é que a gente faz com tanto escândalo político nesse país e o que é pior, a impunidade reinando? E como é que a gente faz para explicar? Eu até não quero entrar na seara de citar exemplos aqui, mas é só ligar a televisão, é só ligar o rádio, é só ler o jornal. Escândalo, 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 escândalo. E aí a gente vai ver, tá, aconteceu isso, e qual foi o resultado? Nenhum. Pelo contrário, o sujeito está envolvido numa falcatrua, daqui 10 meses tem eleição, ele está lá, está reeleito. Então, eu parto da premissa que, para a gente fazer acontecer uma democracia como está dentro do texto da Constituição, nós precisamos investir em educação. Não existe democracia sem educação. Não existe voto livre se aquele que vota está com a barriga vazia. Exatamente. E a gente sabe no Brasil, tem candidato que compra o voto com um par de sandália havaiana. Que democracia que é essa?
Que democracia que é no Brasil que você move uma ação judicial para coibir um ato de improbidade administrativa e essa ação prescreve. Nós vimos aqui no Brasil, Fernando Collor de Mello, você bem lembra disso, sofreu um processo de impeachment, aí para não sofrer as consequências de um processo de impeachment, ele resolveu renunciar poucos minutos antes da sentença dele. Mesmo assim, caçaram os direitos políticos. Fernando Collor de Mello foi embora do país, foi morar em Miami, se afastou da vida pública. Pois bem, 8 anos depois ele voltou, se elegeu senador da República e, de prêmio, ele virou presidente da Comissão de Ética no Senado. Pelo amor de Deus, o que é que tem de democracia nisso? Qual é o nível de democracia que você pega um sujeito que sofreu um impeachment, que é uma coisa gravíssima, gravíssima, sofreu uma dúzia de processo criminal no Supremo, todas as ações contra o Fernando Collor de Mello prescreveram, ele não foi condenado numa única ação. E aí ele troca o cara, vira presidente da Comissão de Ética. Então me parece que nessa tua experiência de vida, o que você está vendo aqui dentro do parlamento é justamente uma... Se eu estiver correto, confirme, se não, corrija. Então, há um distanciamento muito grande da teoria, de fato, e da prática no parlamento, do jeito de se fazer política no país. Veja, o processo democrático diz o seguinte, que a gente vai lá e escolhe, por exemplo, o nosso vereador, o povo elege o seu vereador, e que o vereador vem aqui com autonomia para agir em nome de quem ele representa. Muito bem, vamos fazer um cálculo rápido, só para a gente poder entender. Em 2016, Curitiba tinha 2 milhões, quase 2 milhões e 200 mil eleitores. Aliás, desculpe, 1 milhão e 200 mil eleitores, mais ou menos. Desse universo de 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 300 mil eleitores, 35% desse universo elegeram o prefeito Rafael Greca. Então, o que seria razoável a gente imaginar, Dudu? Que no parlamento Rafael Greca tivesse o apoio de 35% dos vereadores. Porque 35% da população escolheu Greca. Em tese, esses mesmos 35% deveriam estar representados na Câmara de Vereadores. Pois bem, hoje, e eu digo hoje porque é essa experiência que eu estou vivendo hoje aqui. Hoje, dia 19, eu completo 4 meses de Câmara. O prefeito Rafael Greca aqui tem uma base de praticamente 80% do parlamento. Cadê a democracia desse processo? Como, né? Democracia? Veja, não existe medida nenhuma que o prefeito Rafael Greca não queira implementar aqui que ele não aprove. Você tem um exemplo disso? Vou te dizer. Agora, esse mês de dezembro, final de novembro, começo de dezembro, o prefeito Rafael Greca apresentou um projeto de lei na Câmara que foi protocolado em regime de urgência. Empréstimo, né? Para pegar 250 milhões de reais da Caixa Econômica para fazer asfalto. Aí eu te pergunto, qual é a urgência que um administrador público tem de tomar dinheiro em banco, detalhe, para ser pago em 14 anos com 1 ano de carência, portanto, se o prefeito Rafael Greca não for reeleito, não é ele que vai pagar essa conta? Ele pegou dinheiro para outro pagar a conta, ele está fazendo cortesia com o chapéu alheio, para fazer asfalto. O que acontece se não fizer esse asfalto? Curitiba afunda? Vai inundar? Vai dar um tsunami aqui? Pois é, então veja, não tem urgência nisso. Mas o projeto passou por uma urgência. Eu fui para a tribuna defender veementemente que esse projeto fosse inserido nas vias ordinárias legislativas. Não teve jeito. A base do prefeito veio matando a oposição. E passaram com um trator em cima.
Não houve discussão nas Nada, comissões? não houve nada, não passou pelas comissões, passou pela CCJ, cujo voto do relator é o líder do prefeito aqui na Câmara. Então veja, o que é que tem de processo democrático nisso? Depois disso, veja, e detalhe, quando eu impugnei esse processo, o regime de urgência, você sabe qual foi o argumento da base do prefeito para a urgência do processo? É que tinha uma promoção de juros atrativos na Caixa Econômica. E se a gente não aprovasse, eles iam perder essa promoção. Eu até brinquei, se você for olhar lá no YouTube, nessa sessão, eu usei a expressão assim, a base do prefeito está aproveitando a Black Friday da Caixa Econômica. Imagino que não era diretamente, só tinha esses descontos para a pavimentação de asfalto, né? Se existe esse desconto, pode ser aproveitado em tantas outras áreas, imagino eu. Não, e Dudu, vamos dizer o que é verdade. Ano que vem é um ano eleitoral. Exato. Ano que vem o prefeito não vai poder pegar dinheiro emprestado, porque a lei eleitoral não permite. Então tinha que pegar agora. Sabe para quê? Para pavimentar, não a cidade, era para pavimentar a campanha eleitoral dele. Então, ano que vem, Curitiba vai virar um canteiro de obra. Por quê? Porque em outubro tem eleições. É o manual da velha política. Mas não tenha dúvida, é sem tirar nem pôr, é a velha política. Exatamente. Então, é isso que eu falo para você, essa distância entre teoria e prática. Se você for olhar qualquer livro de ciência política, de direito constitucional, de representação de processo legislativo, não, existe uma prerrogativa do prefeito em botar um regime de urgência. Não tenha dúvida, mas regime de urgência, Dudu, é urgência. Exato. Deu um surto de dengue aqui em Curitiba, que saiu do controle. Então você entra com um regime de urgência, toma dinheiro emprestado, enfia a política pública forte. Mas para fazer asfalto. Junto com esse projeto ele apresentou outro regime de urgência, sabe para quê? Para extinguir cargo de motorista, não sei de onde. Pelo amor de Deus, cadê a urgência num projeto para extinguir um cargo? Sabe o que você faz? Quer extinguir o cargo? Você diz assim, o cargo está extinto. Ou então, você diz assim, não está extinto, mas à medida que for invagando não se preenche mais. Pronto. Nós estamos achando que tem gente demais aqui cuidando da segurança da Câmara. Então, à medida que essas pessoas forem, se você não quer demitir, à medida que essas pessoas forem se aposentando, você não preenche mais o cargo. Está resolvendo o problema. Sim. Enfim, vamos continuar falando do Greca também, mas eu queria que você destacasse, vereador, né, porque a sua história aqui na Câmara ela é um pouco diferente. Você entrou no mandato já com a legislatura em andamento, né? Isso. Como você disse, 4 meses hoje de mandato. Então eu gostaria que você me citasse uma dificuldade desse contexto, né, e uma vantagem do contexto de ter entrado, né, já com o jogo andando, digamos assim. Bom, em primeiro lugar eu te digo, tem uma coisa que logo que se passou as eleições de 2016, já em 2017 veio um projeto de lei polêmico que ficou conhecido aqui como o pacotaço do Greca. E esse pacotaço do Greca criou uma indisposição muito grande entre a população e aqui a Câmara dos Vereadores. Porque isso mexia em temas delicados, mexia em servidor público, O guarda municipal, militar aqui na frente, né, não deixando o povo entrar. Não. E criou lá um problema muito grave e eu vou te dizer, Dudu, eu tenho uma prerrogativa que é muito positiva, que é assim, eu não tenho essa política, eu não estou exercendo esse cargo como profissão. Eu sou advogado de formação, graças a Deus, vivi da advocacia a vida inteira, sou professor de direito, graças a Deus. A vida fora da Câmara. Exatamente, a vida fora da Câmara. Então, eu tenho essa liberdade. E eu tenho para mim que Deus me poupou de estar aqui em 2017, porque eu não sei qual teria sido a minha atuação, se eu não teria tido uma consequência meio grave por conta da minha indignação com relação à forma que isso foi colocado. Assim como o próprio Goura, de quem eu ocupei a vaga depois, o Goura também ficou muito indignado, teve uma atuação de uma oposição forte aqui naquela época, e aguentou um rojão que eu fui poupado. Agora, a dificuldade, não tenha dúvida, se eu tenho essa prerrogativa de
bem me comunicar aqui, e com essa independência que eu tenho, as pessoas dizem assim, mas você tem que fazer a linguagem do teu partido impõe. Não, meu partido não impõe, meu partido tem uma ideologia com a qual eu compartilho. Então, para mim, falar a linguagem do meu partido não é nenhuma obrigação. Exato. Eu já estou fazendo, exatamente. Aliás, estou neste partido por causa disso. Por causa dessa ideologia. Eu não tenho nenhum problema com isso. A dificuldade... Quem não sabe, o vereador Dalton é do PDT, portanto, um trabalhista aqui, essa ideologia dele. Então, assim, eu defendo a dignidade da pessoa, eu defendo e a dignidade do homem, a gente alcança com o trabalho, né? Eu defendo a igualdade de oportunidades, que todos possam ter oportunidades de estar no mercado de trabalho. Agora, a grande dificuldade que eu acho aqui é isso que eu te disse, veja, o prefeito Rafael Greca tem uma base aqui de apoio que é impossível você barrar, porque eles são a maioria esmagadora. Então não tenha dúvida, e isso é objeto até de algum tipo de exposição dentro da minha vida pessoal, da minha vida familiar. Da minha mulher me questionar até onde vale a pena você ficar indignado desse jeito, você ficar revoltado desse jeito, querer mudar e você não consegue mudar. Até onde vale a pena você ficar se destruindo por dentro de ver as coisas erradas acontecerem e você não consegue mexer. Esse é o ponto ruim. Porque assim, a gente vê aqui, você tem a tua ideologia, você tem a tua convicção, você tem os valores em que você acredita, e aí você chega num lugar, você começa a ver que você está impotente. Então, qual é a solução para isso? A solução é aquilo que eu faço fora da Câmara. É educar. Educar para que as pessoas venham a saber. Pelo amor de Deus, é preciso que o político represente quem faz as coisas acontecerem. Pelo amor de Deus, eu sempre digo assim, quando uma despesa é feita aqui na Câmara para uma finalidade pessoal, com dinheiro público, tem um trabalhador lá fora se lascando de trabalhar, muitas vezes num subemprego, pagando impostos para financiar isso aqui, uma mordomia qualquer. Então eu não consigo me manter tranquilo pensando que a gente visita a periferia dessa cidade aí, gente que não tem uma linha de ônibus decente, gente que não tem uma escola pública, gente que não tem água encanada, água potável. Mas aquela área de invasão. Pelo amor de Deus, mas se aquilo é uma invasão, aquele povo são seres humanos. Seres humanos, cidadãos. Pelo amor de Deus, isso é gente que trabalha também. Então, aquilo é invasão, então arrume uma área e bote aquele povo. Ou regularize aquela área. O que não dá é para você abandonar esse povo lá como se eles fossem bicho. Então não tem ônibus, não tem saúde pública, não tem escola, não tem nada, eles não têm nada, nada. Eles são tratados como um lixo. Eu fui visitar uma comunidade ali, chama-se Comunidade Tiradentes, que é ao lado de um lixão. Dudu, aquilo ali é de você chegar e começar a chorar de ver. Você olha a comunidade com casas precárias, construídas de uma forma que se der uma chuva ali, desbarranca tudo, aquilo leva a gente embora. De um lado você tem uma barroca que acaba num rio e do outro lado você tem lixão. Mas não é lixão, assim, um lixo jogado ali. É um morro inteiro de lixo. Lixo, aquilo chove, aquela chuva lava aquela nojeira toda que está naquele lixo e vem para a comunidade. Chorume, desce tudo. Tudo. E aí o que a gente faz com esse povo? Aí você vai aqui no parlamento para falar em nome desse povo, que está comprometido com o prefeito, preocupado em arrumar o Batel, Santa Felicidade, Champanhar, o Cabral, fazer um Natal luz, lindo e maravilhoso. É lógico que esse é o lado ruim, é o lado da impotência. E como é que eu estou combatendo isso? Infelizmente, talvez eu não vejo o resultado disso. Mas eu combato com a educação. Se você olhar a porta do meu gabinete aqui, é uma lousa, quadro negro, é um quadro negro. Educação. Só a educação resolve.
E o PDT tem, e disso eu me orgulho muito de estar no meu partido, tem essa preocupação na formação de cidadãos. Desde os brizolões desse aqui, lá no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. O próprio Ciro Gomes destacando essa importância da educação, da formação de cidadãos. Né? O debate público, a democracia, ele é preciso que a gente envolva a sociedade. Né? E na pior das hipóteses, a gente não pode fazer nada. Não, a gente pode, porque a cada 4 anos tem eleição. Exatamente. A gente pode fazer. Né? Então esse seria o ponto positivo desses 4 meses aqui na Câmara, na tua opinião? Sem dúvida. Dudu, eu vou te dizer uma coisa. A situação do antídoto debate, do veneno. Isso. A situação do debate é muito bacana. Você está no confronto diário, cada sessão ordinária aqui, cada sessão plenária, é uma situação de confronto. Sim. Isso é bacana. Você está lá defendendo. Isso. Você está defendendo, você está fazendo um contraponto. Né? Agora, o problema disso é que exatamente quando a gente vê essa distância entre a representação do povo, o que o povo espera, e de repente... A atuação de fato. E de repente, veja, Dudu, a Constituição da República estabelece 2 funções básicas para o Poder Legislativo. A primeira delas, evidentemente, legislar, criar leis. Mas a segunda, que eu reputo tão importante quanto, se não mais, é fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Parlamento se presta exatamente lá naquela proposta de Montesquieu, fazer os freios e contrapesos. Então, assim, para que o Executivo não tenha um poder absoluto na mão, está lá o Legislativo para fiscalizar e frear. Aqui na Câmara de Curitiba, Montesquieu, se olhar para a nossa Câmara, ele se revira na tumba. É verdade. Porque nós temos uma base do prefeito que é 80%, não tem freios e contrapesos, pelo contrário, tem garantia. O prefeito tem na Câmara de Curitiba uma garantia de governo absoluto. Isso é muito grave, muito grave. Prejudica a cidade, não tenho dúvida. Prejudica a democracia. Isso não é democracia. A democracia impõe o respeito ao outro. Sim. Dudu, eu gosto de pudim e você não gosta de pudim. Eu não posso forçar você a comer pudim. E você não tem o direito de me fazer parar de comer o pudim. É fácil a gente resolver isso. Eu como pudim e você não come pudim. Pronto, e a gente convive. Muito bem. Lógico. O problema é a falta, aqui em Curitiba, é a falta do confronto proporcional, igualitário. Aqui vem um projeto do prefeito, incondicionalmente ele é aprovado. Não existe a crítica, o debate, de fato, para melhorar, né, o próprio projeto. Como é que você vai resolver as coisas? Eventualmente, aquele que se sentir lesado por um projeto de lei do prefeito, é que vai buscar depois a judicialização disso, numa eventual ação de inconstitucionalidade, para derrubar a lei já aprovada. Sim. E, vereador, eu tenho ouvido muitos elogios à sua atuação dentro da Comissão de Constituição e Justiça, né? Que você faz parte da comissão permanente dela. Isso. Então, eu queria saber de você, Dalton, o que você tem sentido dentro da CCJ aqui da Câmara? Se aí repete os problemas do plenário ou se há uma luz aqui na Câmara e seria na CCJ? Não, a base do prefeito também está na CCJ. Mas ali tem uma situação diferente, Dudu. Por quê? Porque eu não digo isso para ter algum tipo de reconhecimento, de mérito, nada. Mas é uma realidade que nós não podemos desconsiderar. Eu sou professor de Direito Constitucional há 20 anos. Eu sou mestre em Direito na área de Teoria do Estado e da Constituição. Então, lógico que quando eu pego um parecer, quando eu pego um processo legislativo para dar um parecer, eu não vou dar um parecer raso. Qualquer, né? Evidentemente que um parecer que sai do meu gabinete aqui, modéstia à parte, é um parecer técnico. Para refutar um parecer meu, tem que ter muito estudo e muito conhecimento. Dificilmente
E eu tenho esse cuidado, eu tenho um cuidado que eu não me desvio disso. Seja um projeto de lei da base, seja um projeto de lei da oposição, eu não olho o mérito do projeto. Tem muitos projetos aqui que eu, particularmente, no seu conteúdo, eu me coloco contra. Mas se ele não apresenta uma inconstitucionalidade, eu tenho que dizer isso. Se tenho que respeitar o parlamento que decida, o processo democrático que decida. Agora, da mesma forma, veja, ainda ontem até foi uma situação interessante, que teve um projeto de lei lá, de um vereador que é inclusive do PDT. E eu me manifestei pela inconstitucionalidade. Pedi desculpa, pedi vênia, para dizer que, embora seja um projeto apresentado por um colega do partido, aos meus olhos aquilo revelava uma flagrante inconstitucionalidade. Ah, mas é o partido. Eu não estou aqui para aprovar voto de partido. Eu estou aqui para fazer uma análise de constitucionalidade. Exato. Então, por eu ter essa postura imparcial, eu acabei ganhando um respeito na CCJ. E um respeito que até, e aqui eu preciso fazer justiça, que veio inclusive da base do GRECA. Então a vereadora Julieta Reis, que é a presidente da CCJ, elogia muito o meu trabalho, e eu fico bastante grato por esse reconhecimento. O próprio vereador Pierre, que é líder do prefeito, elogia o meu trabalho na CCJ. Então, mas é lógico que a CCJ não está livre de um controle político. Então o que eu faço? Eu me limito a dar meu parecer. Se todo mundo lá aprova um projeto de lei que eu acho que é inconstitucional, eu peço vista desse processo e eu apresento meu voto em separado. Agora, se a maioria decide, infelizmente essa é a regra do jogo. Mas na CCJ eu tenho tomado cuidado de apresentar os meus pareceres todos de ordem eminentemente técnica. E daí é engraçado de ver, mas a gente acaba se tornando assim uma espécie de referência, né? Então até outros vereadores, quando vão apresentar um projeto, vêm para mim e dizem assim: Dalton, me dá um apoio e vê o que você acha disso aqui, se tem inconstitucionalidade, se tiver, o que dá para fazer para a gente... E eu sem dúvida, eu colaboro, porque muitas vezes são bons projetos, mas a forma que é apresentada acaba esbarrando na inconstitucionalidade. Então eu digo, olha, se você desviar por aqui ou por ali, você se adapta à Constituição e o teu projeto vai. Pronto, acho que esse é o nosso papel aqui, né? Que fundamental, que interessante, Dalton. E por fim, já para a gente ir caminhando para o encerramento, no seu discurso de posse, aqui há 4 meses atrás, você citou que as suas bandeiras principais seriam a educação, como você já reforçou muito aqui, a inclusão social e a participação popular. 2 perguntas. Alguma coisa mudou desde que você assumiu aqui o gabinete e sentiu a necessidade de incluir alguma outra pauta ou não? E também, já que você fala tanto de educação, e eu sinto que você fala com uma energia diferente quando você fala sobre educação, faz uma breve análise para a gente da atuação do ministro Weintraub também na educação, o que você vem achando do MEC na gestão Bolsonaro. Essa é uma questão bem delicada, Dudu. Bem delicada, porque é uma questão que tenho para mim que é parte de uma gestão descomprometida com o desenvolvimento da educação no Brasil. Tenho para mim que, e a gente vê o reflexo disso, não que haja uma conexão imediata, mas a gente vê um reflexo disso aqui em Curitiba. Porque a linha de administração pública do prefeito Rafael Greca anda nessa esteira. É a esteira de diminuir o investimento, né? É de desvalorizar a pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa. Hoje, se você for olhar em países desenvolvidos, o índice de investimento em pesquisa, principalmente na área de tecnologia, é uma coisa absurda. E eu vou dizer uma coisa, o Brasil tem profissionais excelentes na área da pesquisa. O Brasil tem um capital humano maravilhoso para a pesquisa, mas que não tem investimento. Então, veja, se você for olhar aqui em Curitiba, a mudança que sofreu a educação da gestão anterior para a gestão do Greca, nós caímos. O IDEB bota Curitiba em 4º lugar. Era primeiro. Estou falando de 3 anos atrás.
Então eu tenho para mim que, infelizmente, isso, eu não sei julgar o que leva uma administração a agir nessa perspectiva. Mas o Brasil está tentando resolver o nosso problema na ponta contrária. O Brasil tenta crescer e andar junto com países de alta performance tecnológica sem investir no desenvolvimento, na pesquisa, na tecnologia. Como que o Brasil está fazendo isso? Comprando tecnologia dos outros. Então o Brasil não produz profissionais pesquisadores, mas ele quer resultado de pesquisa, ele quer resultado de tecnologia. Não tem mágica. O que nós vimos acontecer, por exemplo, na área da educação, e aqui eu não vou falar de ministério, mas de uma pasta de um governo federal, o que nós vimos acontecer com o corte, por exemplo, do orçamento das universidades, é uma coisa absurda, Sim. Completamente absurda. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, as grandes universidades privadas investem muito dinheiro em equipamentos, em insumos, em patrocínio de bolsa. Cortar o orçamento das universidades federais é matar o ensino, matar o desenvolvimento. Sim. E embora sejam as universidades particulares que investam mais, as pesquisas, a maior parte das pesquisas está concentrada nas públicas. Sem dúvida nenhuma. E é ali que elas estão sendo contingenciadas ou cortadas. Né? Sem dúvida nenhuma. Então você vê assim, um esfacelamento aí do ensino, e nós estamos falando aqui de universidade. Né? Você imagine até chegar lá. Então a gente. Básico, né? Fundamental. Não tenho dúvida. Então a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, essa questão dos centros de educação infantil. Isso que estão fazendo aí é uma agressão, é uma violência. Sim. É uma violência. E veja, uma coisa leva a outra, Dudu. Se você quiser fazer um rápido comentário também sobre a situação do SEI. Eu estou nessa briga aí contra a administração do prefeito Rafael Greca com relação à educação infantil. Curitiba tinha um modelo de educação infantil que era um modelo de excelência para crianças de 0 a 5 anos de idade. Eu visitei vários centros de educação infantil. A coisa mais linda do mundo, tem que ir lá ver para você acreditar. Gente trabalhando, dando sangue, literalmente dando sangue. Eu conheci gestoras de centros de educação infantil que saíam com o seu carro particular às 4h30 da manhã de casa para ir no Ceasa pegar resto descartável que não estava impróprio para o consumo, mas para o comércio é descartável, e enchiam o porta-malas do carro daquilo, sabe para quê? Para enriquecer a comida das crianças na escola. Você trabalhar com suor no rosto, né? Com compromisso. Humanidade também. Agora veja o reflexo disso. Os pais que têm uma criança num centro de educação infantil desse, ficam tranquilos para poder ir trabalhar e deixar o seu filho na creche. O que a administração pública fez agora? Contratou creche privada através do edital, que está correndo ainda. Fecharam vários centros de educação infantil, fecharam, porque não tem como se sustentar com a nova proposta do prefeito. E isso cria um transtorno que vai para rompe as barreiras da educação. Porque além do prejuízo na educação, direto que isso gera um problema de logística para os pais. Pô, se você depende de uma creche, você tem 2 filhos, você depende de uma creche, e a creche que se deixava perto da casa fechou, e você tem que deixar em outra creche agora, sabe, sei lá onde, que você cai num sorteio, isso gera um problema de trabalho. Quantas pessoas em que um dos dois, ou o homem ou a mulher, vai ter que trabalhar para se dedicar aos filhos em casa. Isso gera um efeito reflexo. E isso, para mim, retrata a educação do nosso país. Sem contar aquela coisa, né, que a sociologia inteira está dizendo isso. Quanto mais dinheiro você investe em escola, menos dinheiro você precisa investir em presídio. Essa matemática é lógica. Pelo amor de Deus, como é que você evita um bandido lá na frente? São algumas coisas de prioridade, né? Então, assim, ao passo que você investe em escola, economiza com presídios, da mesma forma também investir em saneamento básico, você economiza na área da saúde, Mas por não tem exemplo. dúvida. E isso nos parece, então, que é a opção pública, de política Não pública tem mesmo, dúvida. né? Prioridade, para que o senhor se serve, né? Dudu, eu sempre falo em sala de aula, se você me permite, acho que o nosso tempo está meio
estourando. Estamos estourando já. Mas só para fazer um paralelo, eu quero dizer o seguinte, veja, administrar um Estado, administrar uma cidade, administrar um país, é na verdade administrar uma família numa proporção maior. Veja, se eu chegar na minha casa e disser assim para os meus filhos, olha, o papai quer comprar um carro novo, porque o papai gosta de andar de carro novo, então eu preciso da colaboração de vocês, tá? O que é? É o seguinte, vocês três vão para uma escola que o papai não precisa pagar mais, vocês três não vão mais comprar roupa nova, vão aguentando com as roupinhas que tem. Aqui em casa nós não vamos mais ter alimentação do jeito que a gente tem. Eu vou pedir para a mamãe fazer miojo para vocês, todo dia. Nós vamos comer miojo o resto do ano. E lazer. Lazer, a gente não pode mais viajar, não dá mais para ir para a praia. Então, quando chegar as férias, nós vamos sair andando a pé pela cidade. Mas o papai precisa do carro novo. Todo mundo concorda? Veja, não tem mágica. Se eu quero andar de carro novo, eu vou ter que sacrificar algumas coisas. O problema é, eu vou sacrificar o quê? A alimentação dos meus filhos? A saúde dos meus filhos? A escola dos meus filhos? Não seria mais razoável dizer assim, então vamos fazer uma coisa, o papai não quer andar de carro novo. Aliás, o papai não vai nem andar de carro mais. O papai vai andar de ônibus, mas vocês vão ter alimentação de primeira linha, escola de primeira linha, vocês vão ter investimento, vocês vão ter lazer. Não, o que eu faço? Eu corto tudo, e quando eu corto tudo, quando eu corto a educação como administrador público, eu corto inclusive o salário do professor, que eu acho que é uma das coisas mais agressivas que eu vejo, é o salário de um professor da rede pública neste país. E o que se faz com o salário da rede pública, aí você vê a Câmara de Vereadores aí dando 60% de aumento para vereador, e aí vai lá o professor dizer, eu também quero 60%, não, você não, é só nós. E daí transfere o local do povo, né? Que também teve o episódio da Assembleia Legislativa agora, que teve que fazer votação lá na Ópera de Arame, né? Lamentável, lamentável. Então assim, eu penso assim, administrar uma cidade é como administrar a minha casa, só que numa proporção maior. Então o que eu quero para a minha família? Se eu quero para a minha família ostentação, não tenha dúvida que eu estou caminhando para o caos, estou caminhando para o abismo. Eu estou ensinando meus filhos que a gente tem que primar por ter uma fachada bonita, sem sustentar como nós vamos bancar essa fachada. Agora, se eu quero pensar no futuro dos meus filhos, o que eu faço? Eu arrocho as despesas, principalmente os supérfluos, eu vou investir naquilo que vai dar futuro para eles. O que é necessário. O que é necessário? Eu preciso dar para eles educação e saúde, basicamente. Uma alimentação saudável, para não ter que gastar dinheiro com um médico ali na frente. Conceitos éticos, meus filhos precisam saber que eles não podem querer ganhar a vida usurpando o poder, tirando dos outros ilegitimamente o que é dos outros. Assim eu construo uma família feliz, não tem mágica. Eu construo uma família idônea, feliz. Mas pode ser que eles não consigam se dar bem economicamente. E quem é que disse que o propósito da vida é ganhar dinheiro? Exatamente. Embora tenham suas dificuldades, claro, né, você tem que fazer o máximo possível para fazê-los felizes. Não vamos ser hipócritas, dinheiro é bom. Mas espera aí, tem até uma música lá do Barão Vermelho que diz, chega uma hora que você tem que botar o dinheiro na mesa e tem que decidir quem que é o dono de quem. Exatamente. Você não pode passar a tua vida com o propósito de não, eu só sou feliz se eu tiver dinheiro. Você é feliz, meu amigo, se você tiver saúde, se você tiver educação, lucidez, tiver amigos, se você faz pelo outro. Se você não vai mais encontrar um sujeito que esteja numa condição de absoluta falta de oportunidade, é muito fácil, né? Aqui em Curitiba, o curitibano gosta disso. Não todo curitibano, mas enfim. Exato. De dizer assim, encontra um sujeito ali desempregado, vai dizer vagabundo, ele não vai pedir emprego numa obra. Ou nem isso, ou simplesmente invisibiliza ele. Isso. Né? Vira invisível. Então veja, não é possível que a gente ache que isso é normal. Não é. Não é normal. Não é. E não dá para se conformar em transformar isso numa coisa normal. É isso que você falou, uma coisa, isso é uma coisa absolutamente importante de não saber. É você invisibilizar mesmo. Você faz de conta, porque é mais cômodo, fazer de conta que aquela pessoa não existe.
Mas aquilo existe, cara, aquilo é uma realidade. Exato. Ou também colocar justificativa, né? Não, tá aí por alguma razão, tá aí porque quer. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Não fiz nada para isso. Exato. Tudo bem, a gente não fez nada, mas se você não fez nada para aquilo acontecer, também não está fazendo nada para reverter aquilo. É verdade. Né? É verdade. Escolhas, né, vereador? Escolhas. Escolhas, como terminar agora, infelizmente, esse bate-papo delicioso aqui. Eu quero te agradecer demais pela participação. Eu que agradeço. Né? E dizer a vocês que gostaram da entrevista, que curtam nossas páginas nas redes sociais, no YouTube, se inscreva no canal e para ativar as notificações, clica no sininho. Muito obrigado.